Adenoide obstruindo tudo. Criança dorme normal após milagre. Um testemunho de fé, luta e a intervenção divina na congregação cristã no Brasil. Capítulo 1. O desespero de uma mãe e o silêncio das noites sem sono. A casa da irmã Maria das Dores, pequena e simples, mas sempre cheia de orações, estava mergulhada em uma angústia que só quem já viveu o sofrimento de um filho doente pode compreender. O relógio marcava 3 horas da manhã quando, mais uma vez, o choro abafado e o respiro entrecortado de seu filho, Davi, de apenas 5 anos, romperam o silêncio da noite. Não era um choro comum. Era um som gutural, como se o menino estivesse lutando contra algo invisível que o sufocava a cada inspiração. Meu Deus, até quando? Maria sussurrou, pressionando as mãos contra o rosto molhado de lágrimas. Ela já havia tentado de tudo: elevar a cabeceira da cama com travesseiros, passar vapor de eucalipto, dar xaropes prescritos pelo pediatra, mas nada adiantava. Davi acordava várias vezes por noite, ofegante, com os olhos arregalados de medo, como se estivesse se afogando em seco. Mamãe, não consigo respirar, o menino gemia, agarrando-se ao pescoço da mãe, as unhas pequenas cravadas em sua pele. Maria o abraçou com força, sentindo o peito do filho vibrar em um esforço sobre-humano para puxar o ar. Ela já sabia o diagnóstico: adenoide gigante, tão inchada que obstruía 90% das vias aéreas do menino. Os médicos haviam sido claros. Senhora Maria, a única solução é a cirurgia. Se não operar, ele pode ter apneia grave, problemas cardíacos, atraso no desenvolvimento. Mas a cirurgia? Como pagar? O marido, irmão Paulo, era servente de pedreiro e mal conseguia sustentar a família. E mesmo que tivessem dinheiro, e se algo desse errado? Maria tremia só de pensar. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Se os homens não podem, o Senhor pode. Ela orava em voz alta enquanto Davi, exausto, finalmente adormecia em seus braços, o respiro ainda irregular, como um motor descompassado. Capítulo 2. A busca por respostas e o encontro com a fé. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas frestas da janela de madeira, iluminando o quarto onde Davi dormia, ou melhor, tentava dormir. Maria, com olheiras fundas, preparava um café ralo enquanto ouvia o rádio ligado na Rádio Boas Novas, a emissora da Congregação Cristã no Brasil. O locutor anunciava o culto daquela noite no Templo Central de São Paulo, e algo dentro dela disse: "Vá, Paulo, hoje nós vamos ao culto." Ela anunciou ao marido, que voltava do trabalho, a camisa suja de pó: "Maria, você sabe que eu tenho que descansar. Amanhã é outro dia de serviço." Ele respondeu, cansado: "Não é por nós, é por Davi. Os médicos não podem fazer nada, mas Deus pode." Sua voz não admitia réplica. Paulo suspirou, sabendo que quando a esposa falava daquele jeito, era porque o Espírito Santo já havia tocado seu coração. Ele assentiu e à noite a família entrou no templo pela primeira vez em meses. O salão estava lotado. O coro entoava hinos poderosos e o presbítero, na época, o irmão Samuel, pregava sobre a fé que move montanhas. Meus irmãos, quando a medicina diz não, Deus diz sim. Quando os homens desistem, Jesus estende a mão. Sua voz ecoava, cheia de unção. Maria, com Davi no colo, sentia lágrimas escorrerem. O menino sonolento respirava com dificuldade, o nariz entupido, a boca entreaberta. De repente, como se tivesse ouvido seu desespero, o presbítero olhou diretamente para ela. Há aqui uma mãe com um filho doente. Deus está te vendo, irmã. Traga-o à frente. O coração de Maria disparou. Ela hesitou, mas uma força maior a impulsionou. Com Davi nos braços, subiu ao púlpito, tremendo. Qual é o problema, minha irmã? Perguntou o presbítero, colocando a mão na cabeça do menino. É adenoide, irmão. Ele não dorme e não come direito, os médicos falam em cirurgia, mas nós não temos condições. Sua voz quebrou. O presbítero fechou os olhos, orou em silêncio por alguns segundos e então, com autoridade espiritual, declarou: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esta obstrução seja removida. Que as vias deste menino se abram, que ele respire livremente, que ele durma em paz. Assim como Jesus abriu os olhos do cego, ele abre agora as passagens do nosso irmão Davi." Um grito de amém encheu o templo. Maria sentiu algo estranho, como se uma corrente de ar quente tivesse passado por Davi. O menino, que até então estava inquieto, relaxou nos seus braços, os olhos se fechando lentamente. Ele dormiu, ela sussurrou, incrédula. "Glória a Deus!" O presbítero exclamou. "Leve-o para casa e veja o milagre se completar." Capítulo 3. A primeira noite de sono e a confirmação do milagre. Chegando em casa, Maria e Paulo deitaram Davi com cuidado, quase sem respirar, como se qualquer movimento pudesse quebrar a bênção recebida. Horas se passaram. Meia-noite.
1 hora, 2 horas. Ele não acordou nem uma vez, Paulo murmurou, olhando para o relógio. Maria, sentada ao lado da cama, observava o peito do filho subir e descer em um ritmo perfeito, sem engasgos, sem ruídos. Era como se um fardo de anos tivesse sido tirado de suas costas. Deus fez. Ela chorou, cobrindo o rosto. Deus realmente fez. Na manhã seguinte, Davi acordou descansado, os olhos brilhantes, o nariz desobstruído. Mamãe, eu sonhei com um anjo, ele disse, esfregando os olhos. Que anjo, meu filho? Um anjo grande de roupa branca. Ele passou a mão aqui, apontou para a garganta, e falou, agora você vai respirar. Maria caiu de joelhos. Não havia dúvida, Deus havia operado um milagre. Capítulo 4. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, Maria subiu ao púlpito para dar seu testemunho. O templo estava lotado, e muitos irmãos já tinham ouvido falar do menino que não dormia e agora dormia. Irmãos, eu vim aqui para dizer que Deus é fiel. Meu filho sofria há anos, os médicos falavam em cirurgia, mas o Senhor, com uma só oração, o curou. Sua voz tremia de emoção. Davi, ao seu lado, sorria, sem nenhuma marca do sofrimento passado. O presbítero pediu que ele respirasse fundo pelo nariz, algo que antes era impossível. 1, 2, 3. Davi inspirou profundamente, sem nenhum ruído. O templo explodiu em glórias. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. Uma irmã, que tinha um neto com problema semelhante, correu para a frente. Irmã Maria, me ensina a orar por meu neto. Não sou eu, irmã. É Jesus. Basta acreditar. Maria respondeu, abraçando-a. Naquele dia, dezenas de pessoas se aproximaram para serem ungidas, crendo que se Deus havia feito por Davi, poderia fazer por elas também. Capítulo 5. A vida após o milagre, um chamado à fé inquebrantável. Os meses seguintes foram de transformação. Davi, que antes era uma criança pálida e cansada, agora corria, brincava, comia bem e, o mais importante, dormia noites inteiras sem acordar sufocado. Os vizinhos que antes ouviam o menino chorar todas as noites, agora perguntavam: Maria, o que você fez? Levaram ele no médico? Não foi médico, não. Foi Jesus. Ela respondia sem vergonha. Alguns riam, outros duvidavam, mas muitos começaram a frequentar a congregação, atraídos pela história do milagre. Paulo, que antes era um homem quieto e pouco envolvido na igreja, agora testemunhava com ousadia. Eu vi com meus próprios olhos. Meu filho estava morrendo aos poucos, e Deus o ressuscitou. Ele dizia nos cultos. Até o pediatra de Davi ficou surpreso. Na consulta de rotina, após examinar o menino, ele balançou a cabeça. Isso não faz sentido. A adenoide dele ainda está grande, mas as vias estão desobstruídas. É como se algo a tivesse empurrado para o lugar certo. Ele admitiu, sem explicação médica. Maria sorriu. Isso se chama milagre, doutor. Capítulo 6. Lições de fé, quando Deus escolhe os impossíveis. O caso de Davi se tornou lenda na congregação. Muitos irmãos o usavam como exemplo quando a fé esmorecia. Se Deus curou a adenoide do Davi, ele pode curar meu câncer. Se ele abriu as vias do menino, pode abrir as portas do meu emprego. Mas Maria aprenderá uma lição profunda. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Davi não era especial, nós não éramos ricos, não tínhamos influência. Mas Deus olhou para o nosso sofrimento e disse, basta. Ela agora aconselhava outras mães que passavam pela mesma angústia. Não desista na primeira noite de choro. Ore, jejuem juntos você e seu marido. Leve seu filho aos pés de Jesus. Ele não dorme e não cansa. Ele ouve. E assim o testemunho de Davi se multiplicava, trazendo esperança onde antes só havia desespero. Capítulo 7. 1 ano depois, a cirurgia que não foi necessária. 1 ano após o milagre, Maria levou Davi para uma nova consulta, apenas para confirmar o que já sabia. O menino estava totalmente curado. O médico, o mesmo que antes insistia na cirurgia, examinou as vias aéreas e ficou boquiaberto. Isso não é normal. A adenoide encolheu sozinha. Em casos como o dele, isso simplesmente não acontece. Ele admitiu, visivelmente impressionado. Para Deus, tudo é normal, doutor. Maria respondeu serena. Ao saírem do consultório, Davi puxou a mão da mãe. Mamãe, a gente pode comprar um sorvete? Para comemorar? Ela riu enxugando uma lágrima. Claro, meu filho. Hoje comemoramos a bondade de Deus. Capítulo 8. O legado de um milagre. Como uma criança mudou uma família. Hoje, anos depois, Davi é um jovem saudável, ativo na escola dominical da congregação. Ele mesma conta sua história para as crianças. Jesus me curou quando eu era pequeno. Se ele fez por mim, pode fazer por vocês também.
Sua mãe, Maria, se tornou uma intercessora na igreja, conhecida por sua fé inabalável. Já seu pai, Paulo, agora é diácono, ajudando outros pais que passam por provações semelhantes. Antes, eu pensava que fé era só ir à igreja. Hoje sei que fé é confiar quando tudo diz que não tem jeito. Ele costuma dizer. E assim, o milagre que começou com uma adenoide obstruindo tudo terminou abrindo portas, não só nas vias aéreas de um menino, mas nos corações de uma família, de uma igreja e de todos que ouviram essa história. Porque para Deus, nenhum caso é perdido. Nenhuma doença é final. Nenhuma noite é longa demais. Glória a Deus. Fim, ou melhor, apenas o começo de uma vida de testemunhos. Este relato, baseado em fatos reais de milagres ocorridos na congregação cristã no Brasil, serve como incentivo à fé e à perseverança. Que a história de Davi inspire você a confiar em Deus, mesmo quando a medicina diz não há solução.